Olá, meus amigos. Vamos retomar nossa jornada rumo à independência financeira? Bom, hoje vamos falar sobre alfabetização financeira, independência financeira, a diferença entre ativo e passivo, o fluxo de caixa, o padrão do fluxo de caixa de um ativo, como que é o padrão do fluxo de caixa de um passivo, demonstrar como é o fluxo de caixa de uma pessoa pobre ou um jovem que ainda mora com os pais, o fluxo de caixa, como que é o padrão do fluxo de caixa da classe média e o padrão do fluxo de caixa de uma pessoa rica. Vamos lá. O que é ser rico para você? Pare e reflita um pouco. Quando a gente pergunta, faz esse questionamento, muitas pessoas falam que ser rico é ganhar muito dinheiro. Outros falam que ser rico é poder comprar tudo o que deseja. Outros falam que ser rico é ter saúde. Mas, de fato, o que é ser rico para você? Você acha que ser rico é ganhar muito dinheiro? Uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês, você acha que essa pessoa é rica? E uma pessoa que ganha 5, ela é rica? Já começou a melhorar, não? E uma pessoa que ganha R$ 10.000 por mês, essa pessoa é rica? E a que ganha 100? Qual dessas pessoas é a mais rica? Muitos diriam que a de 10.000 é rica, a de 100.000 é ainda mais rica. Alguns até diriam, não, aqui ganha 5.000, dado o padrão de renda da população brasileira, já pode ser considerada rica. Mas será? E por quê? E se eu te disser que a pessoa que ganha 100.000 por mês, essa renda é fruto do seu salário, porém tudo que ela ganha, ela gasta para manter o padrão de vida da sua família. Enquanto que a pessoa que ganha 10.000 por mês, essa renda é fruto de aluguéis, ela mantém a sua família com 8.000 e investe todos os meses R$ 2.000. Qual dessas duas pessoas aqui é a mais rica? Aquele que tudo que ganha, gasta, ou aquele que parte do que ganha, ele consegue investir? Então a gente começa a perceber que o conceito de riqueza, ele é relativo. Ele é relativo ao como é obtido essa renda, o que se faz com essa renda, mas como definir verdadeiramente o conceito de riqueza? Ser rico é alcançar a tão sonhada independência financeira, ou seja, é ter um fluxo de caixa suficiente para sustentar uma boa qualidade de vida sem depender do seu trabalho. Isso não significa deixar de trabalhar. O trabalho, ele é muito benéfico para o ser humano. Isso significa você ter renda, produzindo riqueza de maneira passiva, sem que você tenha que trocar o seu tempo por um punhado de dinheiro. Isso te traz liberdade. Te traz liberdade de trabalhar na empresa que está alinhada com o teu propósito de vida, de fazer trabalho social sem depender de ganhar uma renda para se manter. Significa
ter uma renda sendo gerada passivamente, capaz de pagar o teu custo de vida mensal. Mas como atingir a independência financeira? Para atingir a independência financeira só há uma regra. Você deve conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. E passar a comprar ativos. As pessoas independentes financeiramente, elas adquirem ativos. Os pobres e a classe média, infelizmente, eles passam a vida adquirindo obrigações e pensando que são ativos. Mas o que vem a ser um ativo ou um passivo? Esses termos vêm da contabilidade, e a contabilidade é um tema um pouco árido para a maioria das pessoas. Então, a gente vai simplificar esse conceito. Para a contabilidade, o conceito ele é muito mais amplo, mas para finanças pessoais, a gente pode simplificar e considerar como um ativo tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. E um passivo, tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Vamos pegar um exemplo prático. Na contabilidade tradicional, um veículo ele é considerado um ativo. Nas finanças pessoais, o mesmo veículo ele pode ser um ativo ou um passivo. Tudo vai depender se esse veículo coloca dinheiro no seu bolso ou se ele tira dinheiro do seu bolso. Se for um veículo que ele é utilizado como uma ferramenta de trabalho e que paga todos os custos de depreciação, a desvalorização ao longo do tempo, o consumo de combustível, e mesmo assim sobra uma renda, esse veículo produz uma renda que põe dinheiro no seu bolso, ele é considerado um ativo. Se é o veículo que você usa para o seu lazer, e veja, nós também precisamos de lazer, mas nas finanças pessoais, a gente considera esse bem, esse veículo, como um passivo. Por quê? Porque ele só tira dinheiro do teu bolso. E como ele tira dinheiro do teu bolso? Com a desvalorização, ou seja, a depreciação do valor ao longo do tempo, e os veículos se desvalorizam, o próprio desgaste com o uso, seguro, despesas que esse veículo traz com manutenção, combustível. Então, ele tira dinheiro do teu bolso. Então, se tira dinheiro do bolso, é um passivo. Se põe dinheiro no teu bolso, é um ativo. Vamos outro exemplo para esclarecer melhor esse tema. Uma casa. Nas finanças pessoais, uma casa tanto pode ser um ativo, quanto pode ser um passivo. Veja, a casa que eu moro, o imóvel que eu moro, ele é um passivo. Ele tira dinheiro do meu bolso. Mas o imóvel que tenho alugado, ele é um ativo, porque ele põe dinheiro no meu bolso. Ficou claro o conceito? Então vamos em frente. Aqui temos as demonstrações gráficas Aqui temos as demonstrações gráficas de receitas e despesas, bem como de um balanço para ativos e passivos. Nessa imagem, a gente vê o padrão do fluxo de caixa de um ativo, por quê? Veja, um ativo produz renda. O caminho que o dinheiro faz é o que importa. Os ativos produzem renda. Aqui temos o padrão do fluxo de caixa de um passivo. Um passivo, ele produz despesa. Claro que para viver,
precisamos tanto de ativos quanto de passivos. O segredo está em você ter muito mais ativos do que passivos. Então, vamos ver, colocando descrições em cada uma das caixinhas. Então, o padrão do fluxo de caixa de uma pessoa pobre ou um jovem que ainda mora com os pais é muito parecido com esse demonstrado aqui. Então, o jovem que ainda mora com os pais ou uma pessoa pobre, ela tem um emprego. Esse emprego, ele produz uma renda. Essa renda vem através do contra-cheque. Na maioria das vezes, essas pessoas não possuem bens, ela tem apenas despesas. Despesas com impostos, alimentação, aluguel, vestimenta, diversão, transporte, saúde, entre outros. E qual o caminho que o dinheiro faz? O dinheiro entra através do seu esforço, da troca do seu tempo por um montante de dinheiro. Ela recebe isso, tem uma renda que entra através do contra-cheque. Ela paga suas despesas e o dinheiro vai embora. Não sobra nada. O que entra, sai, paga as despesas e vai embora. E como é o padrão do fluxo de caixa de uma pessoa de classe média? Normalmente, as pessoas de classe média, a grande maioria, também possuem um emprego, ela também tem uma renda, ela também possui despesas, mas ela possui alguns passivos, como, por exemplo, ela tem um imóvel financiado, então tem uma hipoteca imobiliária, ela tem um imóvel que ela mora e que tira dinheiro do seu bolso através de impostos, juros. Ela muitas vezes faz empréstimos ao consumidor e paga juros por isso. Ela tem despesas com a anuidade do seu cartão de crédito para pagar suas despesas. Então, a sua renda é produzida através do seu esforço do trabalho. Ela recebe esse dinheiro, essa renda entra através do seu contra-cheque. Ela tem uma série de passivos gerando despesas para ela. Ela paga suas despesas e o dinheiro vai embora. Não sobra nada. Não sobra nada para comprar ativos. Veja o caminho que o dinheiro faz. Entra através do contra-cheque. Paga suas despesas e despesas geradas pelos passivos que ela adquiriu e o dinheiro vai embora. E como é o padrão do fluxo de caixa de uma pessoa rica? A pessoa rica, ela compra ativos. Esses ativos produzem renda. Com a renda produzida, ela paga o seu custo de vida, paga o custo também gerado pelos seus passivos, só que sobra renda suficiente para comprar mais ativos. E como funciona isso? A pessoa rica, ela compra ações, títulos, tem renda através de empréstimos, promissórias, imóveis, propriedade intelectual, que geram renda de dividendos, juros, aluguéis, royalties. E o grande segredo está em que os ativos ele produzem mais riqueza do que é necessário para pagar o seu custo de vida, as suas despesas e também as despesas geradas pelo seu passivo. E com o excedente, ela compra mais ativos. Então, aquela máxima que muitas vezes você já deve ter ouvido, que o rico cada vez fica mais rico, o que o leva a cada vez ficar mais rico é esse padrão. Ele tem ativos produzindo renda de maneira passiva, ou seja, sem depender do seu trabalho. Se ele também trabalhar, tiver um trabalho, vai produzir ainda mais renda.
que vai entrar aqui também na forma de contra-cheque. E essa renda produzida paga todas as suas despesas e sobra ainda mais dinheiro para comprar mais ativos, que gera mais renda, que compra mais ativo e fica nesse ciclo virtuoso. Por isso que cada vez o rico fica mais rico. Então a questão de riqueza não está diretamente ligada ao quanto a pessoa ganha, e sim ao que ela faz com o produto do seu trabalho, com a renda que ela adquire. Então, se você passa a vida comprando passivo, é provável que você continue pobre. Mas se você passa a vida comprando ativos, é natural que você entre nesse padrão aqui de fluxo de caixa. E o segredo não está no montante financeiro. Porque se uma pessoa ganha 100 e gasta 100, ela entra no padrão anterior. O que ela ganha, ela gasta e o dinheiro vai embora. O segredo está em parte do que você tem como receita, como renda, você investir comprando ativos. Vejam, todos esses diagramas estão simplificados. Todas as pessoas têm um custo de vida, o custo de subsistência, necessidade de alimentação, moradia, vestimentas. Mas o que os diagramas mostram na vida de pessoas pobres, da classe média e de pessoas ricas é o padrão. Esse fluxo de caixa é o que conta a história. É a história de como a pessoa lida com o dinheiro e o que ela faz depois que tem o dinheiro na mão, que vai conduzi-la para um padrão de se manter pobre ou ter um padrão do fluxo de caixa de uma pessoa rica. Bom, meus amigos, espero que tenha sido proveitoso. No próximo encontro, vamos falar sobre os produtos de investimento disponíveis no mercado financeiro. Até lá, abraços.